Amém, amados, também boa noite. Para aqueles que eu não consegui cumprimentar antes, seja uma noite abençoada mesmo. Creio que Deus já falou conosco essa noite, através das orações, testemunhos, dos louvores também. Sempre bom poder estar aqui na casa do Senhor e compartilhar uma mensagem. Quero que vocês abram a Bíblia no livro de Atos. Olha a Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. É algo sobrenatural que Deus realizou na vida do apóstolo Pedro, livrando ele de uma maneira espetacular da prisão. Todos nós podemos crer no sobrenatural de Deus, amém? Ele opera nas coisas que nós não vemos, opera nas coisas que nós não temos capacidade para transformar. Deus opera na nossa vida, nas nossas circunstâncias, e aqui Pedro estava passando por um momento muito difícil, muito complicado, mas nós vamos ver que ele foi livre, e através do que foi livre, como isso aconteceu na vida dele. Então vamos ler o capítulo 12 do livro de Atos. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém esses, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou.
Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então, mas como eu disse, é um texto onde nós podemos observar o sobrenatural de Deus agindo na vida do apóstolo Pedro, né? O livro de Atos, ele nos conta o começo, na verdade, da disseminação do cristianismo, de como os apóstolos, depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, como os apóstolos, como os cristãos foram perseguidos, já a partir daquela época. Aqui nós temos um claro sinal de que a perseguição era muito feroz, e o rei tinha matado já Tiago, que foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Então o texto começa de uma maneira meio triste, a gente pode pensar assim, Tiago tinha sido morto, mas afinal todos os 12 acabaram morrendo. Então Tiago foi para o primeiro, né? Mas a perseguição sobre os cristãos que começou naquela época, e a perseguição que até hoje nós vemos em alguns lugares de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais fácil de ser vista, em outros lugares uma perseguição mais disfarçada, mas também uma perseguição, né? E nós vemos ainda que essa perseguição cada vez mais ela tem crescido. Nós que temos aqui o privilégio de receber às vezes o Gustavo lá de Lajeado, que é membro ou presidente da missão a fim de declarar, né? A fim de proclamar, né? Ele tem trazido aqui para nós testemunho de lugares onde a perseguição ela é bastante feroz ainda nos dias de hoje. E essa perseguição, ela começa também aqui no livro de Atos, nós podemos ver onde ela começa bem claramente, lá em Atos capítulo 7, versículo 54, eu quero ler com vocês até o 60, que é após a morte de Estevão. Aqui já começa a perseguição sobre a igreja de Deus. Lá em capítulo 7, versículo 54, diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia com a sua morte. Continuando no capítulo 8, diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, aqui começa a perseguição. Começa a partir da morte de Estevão, começa a perseguição contra a igreja. E nesse capítulo 12, nós vemos não só a perseguição de um rei, que era o rei Herodes, contra a igreja. Não era só um rei. Essa história aqui do rei Herodes é a história de uma família toda, que era uma família que atacava muito a igreja. Os Herodes, eles eram vistos, na verdade, como um próprio ataque de Satanás contra a igreja. Eu quero ler para vocês aqui. Olha o que diz sobre esse pessoal aqui, os Herodes, daquela época. Os Herodes simbolizavam um ataque implacável de Satanás à igreja. Herodes o Grande tentou matar Jesus. Seu filho assassinou João Batista. Seu neto decapitou Tiago. E agora estava mantendo Pedro na prisão para executá-lo depois da Páscoa. Então não era apenas um rei, era uma família inteira
que aqui tentava atacar a igreja, que queria que os cristãos fossem mortos e que parassem por ali com a disseminação, como eu falei no começo, do cristianismo. Herodes, vendo que era agradável matar alguns da igreja, porque no começo diz que ele mandou prender alguns para os maltratar. Aí depois ele mandou matar Tiago. E ele, lá no versículo 3, diz que, vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Então, Herodes viu que a morte de Tiago agradou ao povo. As pessoas se agradaram. Isso foi agradável aos judeus, diz o versículo 3. E então, esse Herodes queria se aparecer ainda mais para o povo. Ele queria aumentar ainda mais a popularidade dele. Diz que ele não perdia uma oportunidade de aumentar a sua fama de homem mau. Então aqui ele queria se aparecer, queria se exibir ainda mais. Matei Tiago, agora prende o Pedro e segura ele lá, que depois eu vou mandar matar ele também. Ele queria se aparecer para os judeus ainda mais naquela época. Mas a perseguição que nós vemos em Atos, na verdade, mesmo parecendo uma verdade cruel e ruim, na verdade ela fez com que os cristãos se dispersassem e começassem a semear o evangelho por onde eles iam. E assim começou o crescimento da própria igreja. Na verdade, com essa opressão, com essa perseguição em cima deles, eles foram se dispersando e foram, então, começando a plantar, a semear o cristianismo por outros lugares. A disseminação do cristianismo, que começou em Jerusalém até Roma. Ou seja, aqui nós podemos dizer que aqui é o começo, aqui é o princípio da grande comissão. É o princípio da grande comissão que Jesus nos ordenou lá em Mateus 28, de 18 a 20. Fazer discípulos de todas as nações. Sem essa perseguição, talvez, ficariam acomodados e as coisas ficariam como estão. Mas essa perseguição fez, como nós lemos lá no capítulo 7, os apóstolos ficaram e os outros todos deram fora. Mas isso fez com que o cristianismo fosse levado a outras nações. Mas nesse texto em particular, nós vemos no versículo 4 que o rei, ele toma sérias precauções, providências, para que Pedro não possa escapar da prisão. Ele toma uma precaução que, olhando assim de primeira maneira, se observa exagerada. No versículo 4 diz que ele pôs 4 escoltas de 4 soldados cada para prender um homem. De maneira que Pedro nunca ficava com menos de 4 guardas o guardando. Uma escolta para cada uma das 4 vigílias da noite. Sempre havia 4 homens o guardando. Essa precaução toda se deve, na verdade, ao fato de que lá no versículo 5 de Atos, no capítulo 5, desculpem, os apóstolos tinham sido presos já. Eles já haviam sido presos lá no capítulo 5, versículo 17. Podem abrir lá. Lá em Atos 5, 17, eu quero ler com vocês alguns versículos, fala que os apóstolos já haviam sido presos. Olha lá. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Então aqui o rei Herodes,
ele não quer que aconteça novamente que Pedro consiga fugir. Então ele toma essa precaução de deixar 16 pessoas encarregadas de apenas uma pessoa. Mas, mesmo com a perseguição de Herodes, mesmo com as precauções tomadas por ele, nós lemos nesse texto que Pedro é livrado da prisão mesmo assim. Algo sobrenatural aconteceu. O anjo do Senhor foi lá. E eu quero destacar com vocês 3 pontos que eu creio que sejam importantes para a nossa reflexão na noite de hoje. O primeiro ponto que eu queria destacar com vocês, que é no versículo 5, que nos fala que havia uma oração por parte da igreja a favor de Pedro. Leia o versículo 5 comigo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava guardado no cárcere, estava preso. O futuro dele era assustador. Se coloque no lugar de Pedro por um momento. Tiago já tinha sido executado antes dele. O povo se agradou disso. O rei era um homem mau, que queria se aparecer ainda mais, que não perdia uma oportunidade de aumentar sua fama. Então a situação dele era bem complicada, de Pedro. Era uma situação crítica. Mas havia algo acontecendo. Havia algo em favor de Pedro. A igreja estava unida em oração ao seu favor. Era uma situação bem difícil, as perspectivas não eram nada boas, né? Mas a igreja se juntou em oração por ele. Então nós vemos aqui a importância da oração. Como é importante nós orarmos como igreja uns pelos outros. Como é importante nós termos esse compromisso de orarmos uns pelos outros. Nós como igreja, nós temos essa obrigação. Nós temos que estar em oração constante e colocarmos nas nossas orações diárias os nossos irmãos. Por quê, amados? Alguns irmãos nós vemos no culto de domingo. Durante a semana, às vezes, nós não nos vemos. Mas cada um de nós tem seus compromissos, tem seus afazeres, tem suas lutas. Então, a importância da igreja estar unida e orando. Quantas dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia? Quantas dificuldades que eu enfrento no meu dia a dia? Quantas lutas? Precisamos colocar uns aos outros em oração. Nós temos que firmar esse compromisso de oração uns pelos outros. Amém. Nós não podemos esquecer de, nas nossas orações, sempre colocar o meu irmão, aquele que está comigo no domingo aqui congregando. Porque ele passa por situações difíceis, como Pedro estava passando aqui. Todos nós passamos por aflições. Nós temos que criar esse hábito, esse compromisso de não nos esquecermos, de estarmos sempre lembrando. Nós temos que criar isso em nós. Orar pela igreja como um todo, orar pelos ministérios, orar pelas programações da igreja, orar pelas viagens, os irmãos que vão viajar, pelo trabalho, pela saúde, pelo crescimento espiritual, por uma vida de oração. Esse é o papel da igreja. Nós fazemos parte de algo muito especial. Nós fazemos parte de algo que é importante para Deus. Nós precisamos orar uns pelos outros. Lá Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós precisamos estar orando. A oração de um irmão pode mudar todo o meu dia. O meu dia pode ser transformado. Eu posso ser livrado pela oração de um irmão que não está comigo, presente comigo, mas nas suas orações ele tem me colocado na presença de Deus. Às vezes eu posso estar passando por um dia de dificuldade, um dia onde eu talvez não esteja conseguindo colocar em oração na presença do Senhor a minha vida, mas eu tenho o suporte da igreja por Deus. Eu tenho a oração dos irmãos da igreja. Eu tenho a oração do meu grupo de célula.
Eu tenho oração aqui na sexta-feira. Eu tenho a oração dos irmãos. E isso diante de Deus tem um valor enorme. Paulo, quando ele escreve a Filemon, ele diz lá no versículo 22, ele estava preso em Roma. Ele estava longe, ele estava distante. E ele diz assim no versículo 22, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo pede a Filemon que ore por ele, para que Paulo possa ir ao seu encontro. Então a importância de pedirmos a oração e nos mantermos unidos em oração. Geralmente, eu sei que muitos têm esse costume de orar pela manhã. Acorda e ora de manhã cedo. Então coloca nessa oração já o nome, lembra dos teus irmãos aqui da igreja. Coloca já a partir do momento que tu ora a Deus pelas tuas necessidades, já coloca as necessidades do teu irmão junto. Coloca na presença de Deus, coloca a vida dele na presença de Deus. Pode fazer toda a diferença na vida de alguém, irmãos. Faz a diferença na minha vida e faz a diferença na vida daqueles que buscam isso com Deus, amém? E não só pela igreja local aqui, mas pela igreja no mundo todo, não é? Onde a grande perseguição, nossa oração pode estar livrando cristãos que hoje estejam passando por situações como a de Pedro. O relato nós somos muito abençoados com os missionários que vieram aqui. E a Ingrid falou que lá na Colômbia, as pessoas se emocionavam porque elas recebiam notícia de que tinham pessoas orando por elas. Pessoas distantes. Não, lá no Brasil a igreja está orando por vocês. Isso fazia eles ficarem mais fortes. Isso transformava, isso dava esperança. Porque os nossos irmãos estão espalhados pelo mundo. E tem muitos que não têm esse privilégio que nós temos aqui agora. De estarem sentados confortavelmente ouvindo a palavra de Deus. Eles precisam lutar para conseguir isso. Eles precisam se esconder. Eles precisam abrir mão de muitas coisas. Eles precisam, às vezes, lutar contra a própria família. A nossa oração vai ter esse poder de sustentar a vida deles diante das dificuldades, amém, amados? Pedro aqui foi liberto realmente, fisicamente da prisão, porque havia por parte da igreja oração. E uma palavra chama a atenção no versículo 5, incessante. Uma igreja que é incessante na oração, ela vai alcançar grandes coisas, amém, amados? Lá em Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Vida de oração com Deus. Vida de oração em comunhão com os amados. A vida de oração precisa ser contínua. Ela precisa ser todo dia. Ela precisa ser sincera e incessante na presença de Deus. Aqui no capítulo 12, as orações sinceras e incessantes dos irmãos livraram Pedro de uma situação terrível. Sem cessar. Não podemos parar de orar. Orar todos os dias. Amados, muitas vezes, eu creio que nos falta perseverança em continuar em oração. Às vezes nós colocamos nossos motivos na presença do Senhor, mas às vezes nós precisamos de mais perseverança na oração. Por isso que a palavra diz sem cessar, sem parar, sem esmorecer, sempre orando, amém, amados? Que essa semana já tu possa ir colocando em prática essa questão de orar pelos teus irmãos da igreja, pelos irmãos da célula, pelos irmãos da igreja do mundo inteiro, pelos ministérios da igreja, pelos líderes, pelos irmãos que estão ao nosso lado. Nós não somos sozinhos, nós não somos sós. A igreja é algo especial que nós fazemos parte, nós estamos aqui dentro. Cada um tem o seu papel, amém, amados? Então, oração por parte da igreja, a favor de Pedro.
Gostaria de destacar isso com vocês, para que isso fique no nosso coração. Segundo lugar, que eu acho também muito importante, que nos traz esse texto, são os versículos 7 e 8, que eu quero ler com vocês. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. O que está dizendo esses dois versículos para nós? Que Pedro, para ser livre da prisão, ele precisou fazer algo. Ele precisou fazer a parte que lhe cabia. Ele precisou se mexer. Ele precisou acordar e levantar. Ele precisou se vestir, colocar as sandálias e seguir alguém. Para ser livre da prisão, Pedro precisou agir. Fazer aquilo que ele poderia fazer. Fazer aquilo que estava ao seu alcance. Ele teve que se vestir, colocar ainda a sua capa, e era só o que ele poderia fazer. Quando ele se levantou, diz o texto que as cadeias lhe caíram das mãos. Pedro teve que se mexer. Pedro teve que agir. Pedro não podia, ele, se livrar das cadeias sozinho. Mas as cadeias se caíram-lhe das mãos. Pedro não podia anestesiar, ou ele não podia cegar 4 homens de uma só vez. As sentinelas estavam vigiando. 2 com ele, mais 2 no portão. E Pedro estava acorrentado. Mas quando o anjo disse para ele: levanta, ele se levantou. Quando disse para ele: se vista, ele se vestiu. No versículo 8 tem a palavrinha que diz: e ele assim o fez. Ele assim o fez. Fazer, agir, fazer a nossa parte. Amém, amados? Isso nós precisamos fazer. Como que Pedro poderia abrir um portão de ferro, que lá no versículo 10 diz que se lhes abriu automaticamente? Não eram esses portões de hoje com controle, tenho certeza. Mas o texto diz que ele abriu automaticamente. Pedro poderia abrir um portão que estava trancado automaticamente? Deus ali já mostrou como é que ia ser os portões no futuro. Automaticamente se abriram. Amém, amados? Deus age assim na nossa vida também até hoje, amados. Deus age assim, Ele vai fazer a parte dEle. Ele vai fazer a parte dEle para nos livrar. Mas o que eu preciso fazer é a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte para ser livre. Muitas vezes oramos, pedimos algo ao Senhor, mas ficamos esperando que Ele resolva as coisas por nós. Totalmente. Sem nossa contrapartida, sem eu levantar, sem eu agir, sem eu dar um passo. Deus vai agir no impossível, naquilo que para nós é impossível. Mas aquilo que é possível, Ele espera que nós façamos. Deus vai trabalhar naquilo que está fora do nosso alcance, naquilo que para mim é impossível, naquilo que para mim está longe da minha capacidade. Mas aquilo que eu posso fazer, Deus vai me cobrar, e eu preciso fazer aquilo que está ao meu alcance. Pedro se livrou, mas não foi algo que ele não precisou fazer nada. Para se livrar, ele teve que fazer algo. Nem Deus, nem o seu anjo fizeram por Pedro o que ele poderia fazer por si mesmo. E às vezes nós ficamos esperando Deus mudar algo em nossas vidas, sem nenhum sinal de mudança de minha parte. Eu espero que Deus mude as coisas, sem que Ele possa ver em mim um mínimo sinal de mudança. Queremos algo novo, mas continuamos com as atitudes velhas. Queremos algo novo,
mas continuamos com os pensamentos antigos, fazendo as coisas que sempre fazemos e esperando que Deus haja na nossa vida em todas as circunstâncias. Deus vai trabalhar na nossa vida, naquilo que é impossível para mim. No possível, eu tenho que agir. Eu preciso agir nas minhas atitudes, eu preciso agir no meu modo de viver, eu preciso agir nas minhas dificuldades, porque Deus vai fazer a parte dele e eu preciso fazer a minha, amém, amados? Pedro estava numa situação muito difícil, mas não foi simplesmente transladado, não foi simplesmente enviado para outro lugar. Ele teve que sair com suas próprias pernas, ele teve que correr, ele teve que seguir o anjo, e o anjo disse: segue-me e vem e faz a tua parte. Ele estava dormindo, o anjo teve que acordar ele. Sempre fazer a minha parte, aquilo que cabe a mim, e o mais eu entrego nas mãos de Deus, amém? Que nós possamos ter essa vontade também de realizar as coisas na minha vida, também a partir da minha fé em Deus, de colocar na presença dele as coisas que eu não consigo e pedir a Deus para que me dê a coragem de tomar as atitudes que eu preciso tomar, de fazer as mudanças que eu preciso fazer na minha vida, de buscar as coisas que eu preciso alcançar, porque às vezes nós ficamos orando, mas Deus não vê em nós um mover para que Ele possa também trabalhar naquilo que está fora do meu alcance. Amém? Então Pedro teve a oração dos irmãos a seu favor, Pedro teve que fazer algo, Pedro teve que se movimentar, não ficar parado. Mesmo que às vezes, amados, o que nós podemos fazer, ou o que nós devemos fazer, é descansar no Senhor. Às vezes o que Deus espera que nós façamos também, é fazer o que Pedro fazia no versículo 6. Estava preso, estava prestes a ser apresentado ao povo para ser executado, e o que ele fazia no versículo 6? Dormia. Pedro dormia. Isso não tirou o sono dele, o descanso dele em Deus. E às vezes nós, um detalhezinho assim de amanhã que não vai dar certo, já me tirou o sono. Já não dormi mais, perdi o sono, não vai dar certo. Ah, meu Senhor, amanhã quando eu acordar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é que eu, mas isso não vai dar certo, e vira na cama e vai e volta. Olha pro relógio, 2 e pouco da manhã, 3, 4, 5. E quando a gente acorda de madrugada, o que dá para fazer é orar. É orar porque tu não consegue fazer nada de madrugada, as coisas que tu precisa fazer ainda não estão acontecendo, tu tem que orar. Pedro estava preso injustamente, não tinha feito nada de errado. Herodes, que era um homem mau, queria matar a Pedro, já tinha matado a Tiago. E no versículo 6, Pedro dormia entre 2 soldados. Às vezes eu preciso descansar no Senhor. Eu preciso agir, mas em momentos Deus quer só que eu descanse. Deus quer só que eu aguarde. Deus quer que eu me coloque na sua presença e durma tranquilamente durante a noite. Amém, amados? Amém. Também gostaria ainda de compartilhar com vocês algo que me chamou muito a atenção no texto. No versículo 24, diz assim: entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. O que nós lemos com isso? O que nós podemos entender nesse versículo? Que mesmo na tribulação e na perseguição, a palavra do Senhor era levada adiante. A palavra do Senhor era levada além. Naquela época, como nós lemos nesse capítulo de Atos, a perseguição era forte e era cruel. Mesmo assim, aqueles que eram da igreja
não desistiam de levar o Evangelho adiante. Estão prendendo os cristãos, estão matando naquela época. Começou a perseguição contra a igreja, mas o povo daquela igreja não se acovardou. Eles continuavam em casa e orando. E isso tem grande valor na luta contra o mal. Aqueles que eram da igreja não desistiram. Eles não ficaram com medo. Talvez estivessem com medo, mas eles perseveraram em oração. Eles buscaram a Deus. Eles não desistiram do Evangelho. Ao contrário, mesmo em perseguições e cadeias, eles queriam alcançar outras pessoas, eles queriam alcançar outros lugares. Estava começando ali, amados, estava se concretizando no livro de Atos a grande comissão. Estava começando a o quê? Fazer discípulos de todas as nações. Eles começaram a sair, eles começaram a fazer discípulos em outros lugares, né? E, amados, eles começaram. A grande comissão começou já naquela época. Mas ela chegou até quem? Ela chegou até os nossos dias. Ela chegou até hoje. A grande comissão não terminou. A grande comissão chegou até hoje, até o dia de hoje, até essa noite, até aqui nesse lugar. Até a mim, até a cada um de nós. Amém? Agora, nesse tempo, somos nós que temos que levar a palavra adiante. Agora chegou a nossa vez de continuar a grande comissão, de não deixá-la parar. O nosso papel hoje é esse, também, de levar adiante a palavra de Deus. E hoje nós enfrentamos as nossas dificuldades. Hoje nós enfrentamos as nossas lutas, as nossas perseguições. Nós enfrentamos o mundo de compromissos que nós colocamos na nossa vida. Nós enfrentamos uma sociedade que nos cobra. Nós enfrentamos um mundo que é contra nós. Mas como eles, nós não podemos desistir. A grande comissão precisa continuar. Amém, amados? Amém. Ela não pode parar em nós. Nós não podemos ser aqueles onde as coisas pararam. Amém. Nós precisamos levar as coisas adiante. Precisamos agir para que a palavra continue crescendo e se multiplicando, crescendo e se multiplicando. Não podemos nos contentar com as coisas quando se colocam obstáculos na nossa frente. Mesmo que nós tenhamos lutas, mesmo que nós tenhamos dificuldades, mesmo que amanhã a tribulação se levante contra nós, na minha vida, na vida do amado irmão, mesmo assim, não podemos parar. Fé em Deus e cumprindo a missão. Amém, amados? Falar de Deus, falar de Jesus, levar outros a Cristo é o nosso papel hoje. É o nosso papel como igreja. Pensem um pouco, amados. O livro de Atos ele foi escrito por volta do ano 62 depois de Cristo. Então isso quer dizer que ele foi escrito há mais ou menos, vamos chutar assim, 1955 anos atrás. E o que nós podemos ler desse capítulo depois de quase 2000 anos é que as dificuldades não faziam a igreja parar. As dificuldades não fizeram a igreja parar. As dificuldades não fizeram a palavra de Deus se calar. Ela foi à frente. Porque logo no capítulo 13, em seguida no livro de Atos, vocês podem ler depois em casa, logo no capítulo 13 começa assim, a primeira viagem missionária, onde Barnabé e Saulo então são separados, e diz lá no versículo 3, lá, já do capítulo 13, então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Jejuando e orando, os líderes impuseram as mãos sobre eles e os despediram. Começa ali, amados, a primeira viagem missionária. Quando que a perseguição apertou, quando que a coisa ficou feia, a igreja cresceu. A igreja se expandiu.
E a pergunta é: estamos cumprindo o nosso papel? Eu estou falando do amor de Jesus para as outras pessoas como eu devo fazer? Porque lá no Paiol, no retiro, uma hora nós estávamos sentados lá na grama e as crianças correndo ao redor. É uma bênção. Dá trabalho, cansa, mas é uma bênção. E a Misha e o Zeca estavam lá e nós pensamos assim: daqui a 10 anos esses pequeninos vão estar já chegando na adolescência, alguns já vão estar já com seus 20 anos, e pensando como é importante eles desde pequeno começarem a ter esse convívio com a igreja, com os irmãos, viver essa comunhão, não é? Mas também nas próximas gerações futuras. Eu não estou falando nem dos filhos dos meus filhos, mas dos netos dos meus filhos. Quando eles olharem para trás, o que eles falarão de nós? O que eles poderiam escrever? Porque isso aqui foi escrito há 1900 anos atrás, e eles puderam escrever que, entretanto, a palavra do Senhor continuava crescendo. O que as gerações futuras vão falar a meu respeito, a teu respeito, a respeito da comunidade cristã de Encantado? Eles vão crescer. A palavra diz que tu verás os filhos dos teus filhos. Eu quero ver os filhos dos meus filhos. Mas já estou pensando no neto deles. Quando for os filhos dos filhos dos meus filhos. E eles olharem para o ano de 2017, 18, 19, 20, por aí adiante, e eles pudessem escrever o que eles estariam escrevendo a nosso respeito. Eu fiz essa pergunta. E eu escrevi aqui o desejo que eu tenho sobre o que eles poderiam falar a nosso respeito. O que eles poderiam falar a nosso respeito? Eu botei, primeiro, eles eram unidos e oravam juntos, uns pelos outros. Eles eram unidos, eles oravam, eles se reuniam, eles tinham encontro de oração, eles faziam programações, e eles se cuidavam através da oração uns dos outros. Quando alguém tinha necessidade, quando alguém passava por dificuldade, eles viviam em oração, amém, amados? 2, eles agiam naquilo que estava ao alcance deles para ser feito. O mais, eles confiavam ao Senhor. E 3, eles tinham suas lutas, mas eles levaram a palavra adiante. Eles não desistiram, eles prosseguiram, eles perseveraram, eles não desanimaram, eles enfrentaram lutas, eles passaram tempos difíceis, mas eles perseveraram. Eles não eram daqueles que retrocedem. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. O futuro a Deus pertence, amados, mas na presença dele nós podemos pensar bem para frente. E nós temos que pensar que a nossa hora é agora, e nós temos que cumprir o nosso papel como igreja, o meu papel como membro da igreja, o meu papel como irmão de cada um de vocês, de estarmos juntos, de enfrentarmos as lutas juntos, de não desanimarmos. E eu quero deixar essa mensagem para vocês essa noite, amados, que aquela igreja, diante das dificuldades, ela não desanimou, ela não desistiu. O livro de Atos nos mostra que as igrejas tinham sim suas dificuldades, elas tinham suas
lutas, suas desavenças às vezes, mas a igreja de Deus, hoje somos nós. Amém. Ela veio desse longe tempo aqui, chegou até o dia de hoje, até essa noite, até a minha vida e até a tua. Amém, amados? Amém. Por fim, agora, vamos encerrando, mas por fim, eu quero te deixar uma palavra essa noite, que é a seguinte. Algo de muito curioso aconteceu nesse texto aqui. Não só o sobrenatural de Deus, mas tem algo curioso que deve nos chamar a atenção. E sabe o que foi? Curiosamente, Pedro se livrou da prisão sem muitas dificuldades. O anjo o guiava, as cadeias lhe caíram das mãos, o portão se abriu automaticamente. Curiosamente, ele encontrou dificuldade aonde? Na hora de entrar? Com os irmãos. O lugar onde ele teve dificuldade para entrar foi na casa dos irmãos que estavam orando por ele. E sabe por quê, amados? Porque Deus surpreendeu esses irmãos. Deus respondeu às orações deles numa velocidade que nem eles estavam podendo acreditar. Para terminar, leia comigo o versículo 16. Olha, versículo 16. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. E para encerrar, amados, eu quero te dizer que o desejo do meu coração é que essa semana Deus possa te surpreender de uma maneira que tu fique atônito. Amém, amados? E se não for essa semana, continua orando. Pode ser esse mês, pode ser esse ano. Às vezes, nós temos dificuldade em ver ou em acreditar quando Deus nos responde às nossas orações. Eles ficaram atônitos. Eles estavam pedindo para Pedro ser livre. Quando Pedro chegou na porta, eles disseram: não é ele. Tão rápido assim? Coloca a tua vida em oração, na presença de Deus, e Deus vai agir de uma maneira que vai te surpreender. Amém, amados? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ainda orar com vocês no final. Aleluia, Deus. Que Deus possa realmente te surpreender e fazer algo que esteja realmente no teu coração. Amém. Porque Deus é fiel. Amém? Aleluia, Senhor. Amém, Pai querido, amado Deus. Oh, Pai, obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça que Tu derrama todos os dias sobre nossas vidas, Senhor. Pai, nos colocamos na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por esse tempo na Tua casa, Senhor. Pai, vem com o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Opera nossos corações, ó Deus. Que Tu possa, Pai, essa semana mesmo, Pai, estar, Senhor, respondendo às nossas orações, ó Deus. Queremos fazer, Pai, aquilo que Te agrada. Queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Por isso, tudo que nós queremos, Pai, nós colocamos na Tua presença, Pai. Todo o nosso ser, todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, nossos anseios, Pai. Pai, nossos desejos colocamos na Tua presença, porque Tu conhece o coração, Tu esquadrinha o coração de cada um, Senhor. E eu sei, ó Deus, que Tu é fiel para cumprir a Tua palavra. E a obra que Tu começou na vida de cada um, Tu é fiel para cumprir, Senhor. Por isso, Pai, levanta, Senhor, fortalece, alegra, Senhor, anima aqueles, Pai, que estão precisando, Pai. Confirma a obra das Tuas mãos, Senhor. Pai, que a Tua igreja seja uma igreja que possa estar sempre unida, Senhor. Que nós possamos crer no Teu agir, crer no Teu sobrenatural, Senhor. Eu sei que Tu tens, Senhor, algo especial para cada um que está aqui essa noite, Senhor. E eu sei, ó Deus, que Tu é Deus fiel, Senhor. Que Tu não é homem para mentir, Senhor. Que Tu vai cumprir Tua palavra, Senhor. Tu vai cumprir Tua promessa na vida de cada um, ó Deus. Que cada um aqui possa ter um coração, Pai, quebrantado, Senhor, para colocar na Tua presença, Pai, com sinceridade, com orações sinceras e incessantes, ó Pai. Porque nós sabemos que Tu não está com os ouvidos tapados, Senhor. E que Tu é por nós, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. E amém, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor.